Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao 40º episódio do Aqua Resumo. Isso mesmo, o ano passou rápido. Hoje já é 1º de dezembro. Hoje falaremos sobre inovações que agregam valor e sustentabilidade à cadeia, como a extração de colágeno de escamas amazônicas, o uso de resíduos fermentados na carcinicultura e o potencial das algas na alimentação. Vamos abordar também avanços técnicos importantes, os efeitos da gordura na carne da tilápia, o uso de poliquetas na imunidade do robalo e a genética como aliada contra o aquecimento das águas. Para completar, faremos um giro pelo setor, com o destaque nutricional do robalo, o novo plano estratégico do Ministério e um resumo do que rolou no Aquaciência 2025. Lembrando que todo o nosso conteúdo é gratuito, então esse podcast é oferecido pela DSM Firmenich, Engie Pesca, Supra, Invi, MSD, Fibro, Hagif e Beraqua. Então ajeita o fone de ouvido ou aumenta o som do carro porque o Aqua Resumo já começou. Você costuma tratar as escamas de tambaqui ou do pirarucu apenas como um resíduo de baixo valor? Pois saiba que um estudo realizado por instituições do Amazonas revelou que elas são uma fonte promissora do colágeno tipo 1, com aplicações que vão da indústria de alimentos à biomedicina. A pesquisa apostou no método de colágeno solúvel em ácido, conhecido como ASC, que se mostrou uma alternativa mais sustentável por gerar menos resíduos químicos e preservar melhor a estrutura da proteína durante a extração. Para entender a eficiência desse processo, os pesquisadores compararam o uso de escamas inteiras com escamas trituradas. O interessante é que, embora a trituração tenha aumentado a concentração de proteína nas amostras, foram as escamas inteiras que apresentaram os melhores rendimentos finais na extração do colágeno, chegando a quase 3% no caso do tambaqui. Análises laboratoriais confirmaram que o material obtido é de fato o colágeno tipo 1, com uma qualidade e organização cristalina comparáveis ao colágeno bovino comercial. Essa descoberta traz vantagens competitivas e importantes para o setor. O colágeno de origem aquática elimina riscos de transmissão de doenças comuns em mamíferos e evita conflitos com restrições religiosas de consumo. Considerando o grande volume de pescado processado na região, aproveitar esse subproduto é uma estratégia inteligente. Reduz o impacto ambiental do descarte e transforma as escamas de uma biomolécula de alto valor agregado, fortalecendo a cadeia produtiva da aquicultura na Amazônia. Você sabia que uma dieta rica em gordura pode mudar a qualidade da carne da tilápia dependendo do tempo de uso? Um estudo recente monitorou tilápias do Nilo por 8 semanas para comparar uma dieta moderada com 6% de lipídios e uma rica em gordura, com 12%. O resultado confirmou o conhecido efeito de poupança de proteína. Os peixes que comeram mais gordura ganharam mais peso consumindo menos ração. No entanto, esse desempenho zootécnico superior trouxe contrapartidas importantes para a composição do filé. Do ponto de vista nutricional, o uso prolongado da dieta rica em gordura resultou em filés com menos ácido graxos do tipo N3, que são benéficos à saúde, e uma queda nos aminoácidos essenciais a partir da sexta semana. Além disso, houve impacto direto na textura. Essa dieta estimulou uma hipertrofia rápida das fibras musculares nas fases iniciais, o que acabou reduzindo a densidade das fibras no final do ciclo. Na prática, isso deixou a carne menos firme e menos compacta entre a sexta e a oitava semana. O grande aprendizado desse estudo é que as alterações não acontecem todas de uma vez, mas em janelas de tempo específicas. Enquanto a regulação dos genes e gorduras começa mais cedo, as mudanças críticas na textura e no sabor só ficam evidentes na reta final, perto da oitava semana. Para o produtor, isso significa que o uso de dietas com alto teor de gordura exige estratégia. É preciso calibrar a duração do fornecimento para aproveitar o ganho de peso sem comprometer a firmeza e o valor nutricional do peixe no momento da despesca. Você já considerou o uso da farinha de poliqueta para reforçar a saúde dos peixes em sistemas intensivos? Um estudo com robalo europeu testou a inclusão desse ingrediente produzido a partir da espécie Alita virens, substituindo parcialmente a farinha de peixe em níveis de 2,5% a 10%. O resultado zootécnico foi excelente. Os animais aceitaram bem a ração e multiplicaram seu peso inicial em 5 vezes,
mantendo o mesmo crescimento e conversão alimentar da dieta controle. O grande diferencial, no entanto, apareceu na saúde intestinal. A estrutura dos tecidos foi preservada e houve uma redução na infiltração de células de defesa, sugerindo que o ingrediente ajudou a evitar inflamações locais desnecessárias. Quando o assunto é imunidade, a dieta com 5% de inclusão foi a grande protagonista. Ela aumentou significativamente a atividade do sistema complemento, um sistema que funciona como um mecanismo da imunidade inata e adaptativa, e também os níveis de anticorpos no sangue, tanto em situações de rotina quanto após eventos de estresse agudo. Além disso, as análises com fígado mostraram que as dietas com baixas inclusões, de 2,5% a 5%, turbinaram a capacidade antioxidante dos peixes, elevando a atividade de enzimas protetoras antes mesmo de qualquer desafio de manejo. Embora o estresse tenha elevado marcadores como o cortisol em todos os grupos, esses peixes estavam fisiologicamente mais bem preparados. Na prática, isso significa que a farinha de poliqueta funciona como um ingrediente funcional estratégico. O estudo conclui que, embora não acelere o ganho de peso em comparação à farinha de peixe de alta qualidade, sua utilização traz benefícios claros para o bem-estar e a resiliência do animal. Ao fortalecer as defesas naturais e o equilíbrio oxidativo, esse insumo se apresenta como uma alternativa promissora para garantir peixes mais robustos e saudáveis, especialmente nas fases críticas da produção aquícola. Como a genética pode ajudar a piscicultura a enfrentar o aquecimento das águas? Um novo estudo genômico com o linguado japonês, espécie essencial na Coreia do Sul, investigou a fundo essa questão. Os pesquisadores submeteram quase 400 peixes a situações de estresse térmico agudo e crônico, elevando a temperatura para até 30 graus Celsius. O impacto foi severo, com mortalidades de 90% na fase crônica. Mas o cruzamento desses dados com a análise de DNA revelou caminhos promissores. Foram identificados 34 marcadores genéticos associados diretamente aos níveis de cortisol, à sobrevivência e ao tempo de resistência ao calor. Esses marcadores apontam para genes que desempenham funções vitais quando o animal está fora da sua zona de conforto térmico. Entre os candidatos encontrados estão genes ligados à contração muscular, resposta imune, percepção sensorial e metabolismo de carboidratos. Na prática, isso sugere que os peixes mais resistentes conseguem manter melhor suas funções de movimento, defesa e produção de energia, mesmo quando a água supera a faixa ideal de cultivo da espécie, que ficaria entre 19 e 21 graus Celsius. A boa notícia para o setor produtivo é que a resistência ao estresse térmico prolongado mostrou uma herdabilidade moderada. Isso significa que a capacidade de sobreviver ao calor tem base genética suficiente para ser transmitida aos descendentes através de programas de melhoramento. Com essas informações, é possível utilizar a seleção assistida por marcadores para desenvolver linhagens de linguado mais resistentes, garantindo a produtividade e o bem-estar dos peixes diante das mudanças climáticas. Pensando em alternativas para reduzir custos com ração, uma nova pesquisa avaliou o uso do resíduo de batata doce fermentado como substituto da farinha de peixe na dieta do camarão branco do Pacífico, o Vanamei. O estudo testou diferentes níveis de substituição durante 8 semanas e chegou a um resultado prático muito importante. É possível trocar até 57% da farinha de peixe por esse resíduo sem prejudicar o ganho de peso ou a sobrevivência dos animais. No entanto, é preciso cautela, pois quando a substituição subiu para 86%, o desempenho caiu drasticamente, afetando o crescimento e a qualidade nutricional do camarão. Além do desempenho na balança, o ingrediente trouxe impactos interessantes para a saúde interna dos animais. A inclusão do resíduo fermentado ajudou a reduzir a presença de bactérias do gênero Vibrio no intestino e aumentou a população de micro-organismos benéficos, melhorando a saúde intestinal. Por outro lado, as análises do hepatopâncreas mostraram que o equilíbrio é fundamental. Enquanto níveis moderados favoreceram a digestão de gorduras e o controle do estresse, doses muito altas acabaram diminuindo a atividade de enzimas ligadas à defesa imunológica e antioxidante. O veredito do estudo é que o resíduo da batata doce fermentado é um substituto promissor, desde que mantido na faixa ideal de 28 a 57% de inclusão. Dentro desse limite, o ingrediente atua de forma estratégica, modula positivamente o metabolismo e a microbiota do camarão, sem comprometer a produção. Para o produtor, isso representa uma oportunidade dupla de agregar sustentabilidade ao cultivo, aproveitando um subproduto agroindustrial abundante para poupar a farinha de peixe, que é um insumo de alto custo.
vamos falar do robalo de novo, que é um peixe bastante comum no nosso litoral e está ganhando os holofotes internacionais por ser uma das opções mais saudáveis do mundo, superando até mesmo o salmão em alguns quesitos. Segundo o médico Xiao Jianjian, do Hospital Potai, o grande diferencial do robalo é ser uma opção mais leve. Ele possui apenas de 2 a 5 gramas de gordura numa porção de 100 gramas de carne, enquanto algumas espécies de salmão podem chegar a 13 gramas. Além dessa vantagem calórica, a espécie oferece uma alta densidade de minerais essenciais, como magnésio, cálcio, ferro e zinco, fundamentais para a recuperação muscular e o sistema imunológico. A relevância nutricional do peixe foi reforçada por um levantamento divulgado pelo Surrey Life, que anunciou mais de 1.000 alimentos e classificou o robalo na terceira posição geral. Para o mercado brasileiro, isso valoriza um produto que já é acessível e tradicional na culinária das regiões costeiras, combinando sabor leve, alto teor proteico e um perfil de gorduras equilibrado. O robalo se consolida como uma escolha prática e robusta para dietas saudáveis, fortalecendo seu apelo junto ao consumidor final. De 11 a 14 de novembro de 2025, a cidade de Campos do Jordão se tornou o centro das discussões do setor ao sediar simultaneamente o 11º Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática, o Aquaciência, e o 4º Encontro Latino-Americano de Patologistas de Organismos Aquáticos, o ELAPOA, organizados pela Aquabio e pela Abrapoa. Com o apoio do CAUNESP e do Instituto de Pesca, os eventos integraram pesquisadores, produtores e empresários em um ambiente de inovação. A programação foi ampla, abrangendo painéis sobre a carnicicultura, o papel das mulheres na atividade, peixes ornamentais e os avanços técnicos em genética, reprodução e nutrição. O encontro também deu grande ênfase à sanidade, com o ELAPOA focando no manejo responsável e saúde dos organismos, pilares para um desenvolvimento sustentável. Para conectar a teoria à prática, os participantes realizaram visitas técnicas ao núcleo de salmonicultura do Instituto de Pesca e a uma unidade produtora de trutas. Essa troca de experiências e o fortalecimento de parcerias prometem gerar frutos duradouros, impulsionando a profissionalização e os avanços tecnológicos da aquicultura brasileira nos próximos anos. O Ministério da Pesca e Aquicultura definiu o seu roteiro de atuação para os próximos anos, com o lançamento no final de novembro do novo plano estratégico, válido até 2028. O plano central do documento é fortalecer a gestão pública, ampliar a eficiência das políticas e melhorar a entrega de serviços à sociedade. Construído de forma colaborativa por todas as áreas da pasta, o planejamento estabelece a missão e os valores da instituição, além de definir objetivos claros, indicadores e projetos prioritários baseados em uma análise detalhada dos cenários atuais. Para a gente que atua no setor, a definição dessas metas traz mais previsibilidade e segurança. A expectativa é impulsionar avanços em áreas críticas, como segurança alimentar, geração de emprego e adoção de práticas sustentáveis. O Ministério assumiu o compromisso de não deixar o plano apenas no papel, implementando sistemas de monitoramento contínuo e mantendo a articulação constante com os estados, municípios e produtores, garantindo assim o diálogo e os recursos necessários para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Liderada pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, uma rede internacional de pesquisa está desenvolvendo soluções para transformar as algas marinhas em protagonistas da alimentação humana e aliviar a pressão sobre os estoques pesqueiros. A grande aposta para vencer a barreira do consumo cotidiano é a inovação. O projeto está criando produtos como entre aspas, atum vegetal em conserva, que utiliza algas para reproduzir o sabor e a textura do peixe tradicional. Além de serem ricas em fibras, minerais e ômega 3, as algas representam um cultivo altamente sustentável, pois crescem rápido, dispensam água doce e fertilizantes e ainda ajudam a mitigar mudanças climáticas através da captura de carbono. Para o cenário brasileiro, essa iniciativa tem um valor estratégico que vai muito além da nutrição. O cultivo de algas já é uma fonte de renda importante para as comunidades costeiras e possui um potencial enorme de expansão para setores como cosméticos, fármacos e biotecnologia. O projeto trabalha para consolidar esse recurso como uma alternativa viável e economicamente robusta para o futuro da produção de alimentos. Semana passada não tivemos a coluna, mas tivemos o quadro Botão da Solução, onde a gente faz a seguinte pergunta para alguma personalidade do setor. Se você pudesse apertar um botão e resolver um problema da aquicultura brasileira, qual seria? Dessa vez,
A pergunta foi para o criador de alevinos e juvenis, Emerson Esteves, da empresa Global Peixe. E a resposta bem-humorada do Emerson foi a seguinte: Resolveu o meu, né? Acabar com os concorrentes. Fica só eu vendendo alevino e juvenil tilápia no Brasil. Pronto, resolvi o problema. Muito bom, inclusive eu vou reforçar aqui que esse quadro é para descontrair mesmo. Claro que muitos especialistas respondem problemas reais, mas nós não impedimos e inclusive incentivamos respostas como essa do Emerson. Além de ser um quadro para descontrair, não tem o objetivo de ser para transmitir conhecimento técnico aprofundado, afinal, os episódios não passam de 90 segundos. Estou dizendo isso pois algumas pessoas não levaram a resposta na brincadeira e tivemos algumas respostas no privado, como essa que vou ler agora. Não vou identificar, porque o objetivo não é expor ninguém, mas mostrar como foi interpretado. Abre aspas. Mentalidade como esta que faz a cadeia produtiva da piscicultura ser o que é. Imaturidade sem fim. Deveriam se espelhar na avicultura. Fecha aspas. Olha, eu concordo que temos que aprender, inclusive com a avicultura, mas não vejo a piscicultura dessa forma pejorativa não. Inclusive, é um dos setores de produção animal que mais cresce no país. Mas deixa pra lá. Claro que foi a minoria que entendeu dessa forma, mas é sempre bom a gente reforçar que o nosso objetivo é trazer conteúdo técnico, claro, e para isso temos diversos formatos, mas esses quadros mais curtos foram criados para serem mais leves mesmo. Se você que está nos ouvindo entendeu de forma errada também, espero que esteja mais esclarecido agora. E se prepara porque teremos outros no mesmo nível. Chegamos ao fim de mais um episódio e ao início de uma semana. Espero que as informações de hoje tenham sido úteis para essa semana e que ela seja excelente. Os links com as matérias e os estudos completos estão no nosso site. Até semana que vem e um grande abraço!